Eu fiquei pensando sobre o que é que eu vou falar no vídeo, porque teve o vazamento, né, a divulgação dos áudios e das mensagens no celular do Jair Bolsonaro com o filho, com o Silas Malafaia, com outros agentes, com outras pessoas também. A gente vai falar sobre isso, mas também teve a pesquisa Quest, que eu disse que a gente ia falar aqui sobre a pesquisa Quest, com os resultados da simulação eleitoral. Lula contra Tarcísio, contra Michele, como é que fica a situação do Lula nesse caso, como é que está a pesquisa Quest. E aí eu pensei, as duas coisas têm conexão. Então vamos falar das duas coisas. Por que é que as duas coisas têm conexão? Vamos lá. O que é que está explícito nas mensagens e nos áudios que foram pegos no celular do Jair Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal? Está explícito que existe uma grande confusão ali entre eles, uma briga generalizada. Eles estão se mordendo, se rasgando para ver quem é candidato em 2026 ou para tentar salvar Bolsonaro desesperadamente. Inclusive com o Eduardo Bolsonaro chegando a dizer que o projeto de anistia não pode salvar só as pessoas que estão presas, não, tem que salvar Bolsonaro, porque se salvar as pessoas que estão presas e Bolsonaro continuar preso, as pessoas do 8 de janeiro, né, que foram presas por conta do 8 de janeiro, se salvar aquelas pessoas e não salvar Bolsonaro, o governo Trump vai deixar para lá, porque já está resolvida a situação e que tem que salvar é Bolsonaro. Então ele deixa isso muito claro, isso. Ele xinga o pai, porque o pai faz um elogio a Tarcísio de Freitas, na verdade vai defender Tarcísio de Freitas, porque Eduardo Bolsonaro tinha falado mal do Tarcísio de Freitas, e aí o Jair Bolsonaro vai dizer, olha, porque ele é imaturo, e aí ele xinga o pai, manda o pai tomar naquele canto, é uma confusão danada, coisas horríveis. O Silas Malafaia dizendo ao Bolsonaro que o filho dele é um babaca, entre outras coisas. Então, é uma coisa terrível. E o clima, pelo menos, é muito parecido com o clima ali de quando Bolsonaro era presidente, quando era candidato à reeleição, e muita gente deixou de votar nele exatamente por conta das confusões que se causava dentro do governo. As confusões que aconteciam dentro do governo afastaram muitos eleitores de Jair Bolsonaro em 2022. Isso eu estou dizendo não, viu? Quem diz isso é o próprio Jair Bolsonaro, porque ele disse que um dos principais fatores para ele perder a eleição foi a Carla Zambelli correndo atrás de alguém lá, de um militante do PT, com uma arma em punho, com uma pistola em punho. Então, aquilo ali, aquelas confusões, e teve antes o Roberto Jefferson atirando na polícia, aquelas confusões fizeram com que o eleitor, ele dissesse, chega, eu já tenho problema demais na minha vida para arranjar, para continuar com um presidente que causa esse tipo de problema, que vive dentro de confusão. E o que é que a gente viu nessas mensagens? Confusão, reiteradas ocasiões em que essas confusões continuam acontecendo e eles continuam se rasgando, se batendo, se xingando também, pai, filho, o pastor, todo mundo se xingando. Então, esse tipo de coisa acaba gerando o resultado que a gente viu na pesquisa Quest, porque na pesquisa Quest agora, Lula ganha de todo mundo e está abrindo vantagem para todos. É isso que a pesquisa mostra, mas tem um dado que liga exatamente essa questão de Bolsonaro contra Lula, que é uma pergunta que foi feita na pesquisa, que é assim: o que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? O Bolsonaro voltar e Lula continuar é até a pesquisa de julho de 2025, na pesquisa de julho de 2025, Bolsonaro voltar era 44%. Era o que dava mais medo, era Bolsonaro voltar, 44%, e Lula, 41%. Eles estavam bem juntinhos ali, pela margem de erro, estavam empatados, tecnicamente. Agora, Bolsonaro passou de 44% para 47%. O medo de Bolsonaro passou de 44% para 47%. E o medo de Lula passou de 41% para 39%. Então, o medo de que Lula continue diminuiu, o medo de que Bolsonaro volte aumentou. Qual é a causa? Essas confusões que não param dentro da própria cúpula ali da família Bolsonaro e da direita mais próxima aos bolsonaristas. Aí a gente vai para a intenção de voto, que
que é a intenção de voto, que é o que mais chama a atenção nesse caso. Olha só, Lula e Tarcísio de Freitas. Lula e Tarcísio de Freitas, eles chegaram a estar empatados, tá? Chegaram a estar, lá em maio de 2025, estavam empatados na margem de erro, 41-40, Lula e Tarcísio. Lula continuou com 41 na última pesquisa e Tarcísio caiu para 37. Essa abertura, como a gente chama, a boca do jacaré abrindo, aumentou. Lula agora tem 43 e Tarcísio de Freitas 35. Lula continua subindo, Tarcísio de Freitas caindo. Então, até para o Tarcísio de Freitas é ruim. Michele Bolsonaro. Lula tinha 43, foi para 47. Michele Bolsonaro tinha 36, foi para 34. Então, a boca do jacaré abrindo também, Lula se distanciando da Michele. Ratinho Júnior, 41-36, agora é 44-34. Eduardo Leite, Lula tinha 41, está com 46 agora. Eduardo Leite tinha 36, agora tem 30, caiu também bastante. Aí, Eduardo Bolsonaro, Lula tinha 43, passou para 47. Eduardo Bolsonaro tinha 33, caiu para 32, também se distanciando mais. O Lula disparou ali nessa comparação com Eduardo Bolsonaro, entre outros. Você pode... Romeu Zema, diferença de 46-32. Ronaldo Caiado, 47-31. Ronaldo Caiado é um dos que tem o pior resultado aqui. E fizeram uma comparação também com Flávio Bolsonaro, para ver se não pudesse ser Eduardo, Flávio Bolsonaro pode ser candidato? 48 para Lula, 32 para o Flávio Bolsonaro. São todas simulações como se fosse um segundo turno, um contra o outro. Não é fácil para esses nomes crescerem, inclusive o Tarcísio de Freitas, por causa das confusões da família Bolsonaro. Tem muita gente dizendo, se o Tarcísio de Freitas aproveitar essa oportunidade agora dessas confusões e se afastar dos Bolsonaro, ele pode ter chance contra Lula, ficar ali, se apoiar na centro-direita. Mas será que ele quer isso? Será que isso vale a pena para ele? Ele tem o eleitorado dele em São Paulo também, que depende dos bolsonaristas. E aí? Não é fácil de resolver. Se não tivesse confusão, ficava um pouquinho mais simples, né? Mas confusão todo dia fica difícil. Valeu, tchau.